Neste vídeo, vamos analisar massacres familiares que ainda estão sem solução. Vamos começar com os assassinatos da família Dardin. Os assassinatos da família Dardin, em 8 de novembro de 1987, na pequena cidade de Ina, Illinois, a polícia descobriu uma das cenas de crime mais brutais da história americana. Dentro de um pequeno trailer, encontraram uma mulher grávida e seu filho pequeno espancados até a morte. A violência foi tão severa que a mãe foi forçada a ter um parto prematuro e o assassino também matou o bebê recém-nascido. O marido foi inicialmente suspeito, mas seu corpo foi encontrado no dia seguinte em um campo próximo, baleado e mutilado. Apesar de uma investigação massiva e da confissão de um serial killer, este crime hediondo permanece oficialmente sem solução. Visão geral contextual. Ena, Illinois, era uma cidadezinha pacata no condado de Jefferson, com uma população de apenas 460 pessoas em 1900. A cidade tinha o básico: uma loja, um posto de gasolina, um quartel de bombeiros, um banco e um correio, mas não muito mais. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde as pessoas deixavam as portas destrancadas e confiavam nos seus vizinhos. A área circundante era de terras agrícolas rurais com bosques e campos que se estendiam em todas as direções. Russell Keith Dardin, que usava seu nome do meio, Keith, tinha 29 anos e trabalhava como operador de estação de tratamento de água no Distrito de Conservação de Água de Hand Lake, nas proximidades. Ele era originalmente de Mount Carmel, uma cidade a cerca de 32 quilômetros de distância, e havia comprado uma casa móvel em 1986, após concluir seu treinamento para o trabalho. O trailer era uma casa modesta e de cor clara, situada em terreno alugado nos arredores de Ina, posicionado entre a Rota 37 de Illinois e os antigos trilhos da Illinois Central Railroad. A esposa de Keith, Ruby Elaine Dardin, que também usava o nome do meio, Elaine, tinha 30 anos. Ela era de Albion, uma pequena cidade mais próxima de Ina. Elaine trabalhava numa papelaria em Mount Vernon, a sede do condado de Jefferson. Juntos, eles tinham um filho de 3 anos chamado Peter, que havia nascido em 5 de julho de 1900. A família era unida e benquista em sua comunidade, e tanto Keith quanto Elaine eram membros ativos de uma pequena igreja batista na região. Keith cantou como vocalista principal no conjunto musical da igreja, enquanto Elaine tocava piano. Pessoas que os conheciam os descreviam como gentis, trabalhadores e devotados à sua fé. A mãe de Keith, Joanne Dardin, diria mais tarde que o filho era tão cuidadoso com o dinheiro que comprava latas de refrigerante por 50 centavos e as revendia no trabalho por um pequeno lucro, guardando cada centavo para a futura educação universitária do filho Peter. Em 1987, Elaine engravidou do segundo filho deles. Eles estavam entusiasmados com o novo bebê que nasceria em 11 de janeiro de 1988. Eles já tinham escolhido os nomes. Cassie se fosse menina, Ian se fosse menino. A iminente chegada de um novo membro à família levou Keith e Elaine a planejar uma mudança. Eles colocaram o trailer à venda e começaram a procurar uma casa com um quarto extra em Mount Carmel, a cidade natal de Keith. Mas havia outra razão pela qual eles queriam se mudar. O condado de Jefferson havia testemunhado uma onda perturbadora de violência nos 2 anos que antecederam 1987. Houve 15 homicídios no condado durante esse período. Este era um número alarmante para um condado com apenas 38 mil habitantes. Um caso particularmente horrível envolveu um adolescente chamado Thomas Odell, de Mount Vernon, que havia matado os próprios pais e 3 irmãos em 1985. Os assassinatos aconteceram um por um, à medida que cada membro da família chegava em casa naquela noite. A violência na área tinha tornado Keith extremamente protetor de sua família. Segundo o amigo de Keith, ele havia se tornado tão cauteloso que, certa noite, quando uma jovem foi à sua casa móvel perguntar se podia usar o telefone, Keith se recusou a deixá-la entrar. Em maio de 1987, uma menina de 10 anos foi estuprada e assassinada na região. E este crime tinha afetado profundamente o sentido de segurança de Keith. Apesar de sua natureza cautelosa e instintos protetores, Keith e sua família logo se tornariam vítimas. O dia 18 de novembro de 1987 começou como uma quarta-feira normal para Keith Dardin. Ele estava escalado para seu turno normal na estação de tratamento de água,
que começava às 7 da manhã. Keith era conhecido como um trabalhador extremamente confiável. Ele chegava na hora, fazia bem o seu trabalho, e sempre ligava se houvesse algum motivo para não ir trabalhar. Mas naquela quarta-feira em particular, Keith não apareceu para o seu turno. Mais incomum, ele não ligou para explicar sua ausência. O supervisor dele tentou ligar para a casa dos Dardin durante todo o dia, mas ninguém atendeu o telefone. À tarde, o supervisor estava preocupado o suficiente para ligar para os pais de Keith. A mãe e o pai de Keith eram divorciados, mas ainda moravam perto um do outro em Mount Carmel. Nenhum deles tinha tido notícias do Keith. Isto foi incomum e preocupante. Keith mantinha contato regular com sua família, especialmente com sua mãe, Joanne. O fato de ninguém conseguir contatá-lo ou a sua família levantou imediatamente sinais de alerta. No início da noite, o pai de Keith, Don Dardian, contatou o gabinete do xerife do condado de Jefferson. Ele explicou a situação e concordou em dirigir até Ina com seu conjunto de chaves do trailer. Os policiais combinaram de encontrá-lo lá para verificar a família. O trailer Dardin ficava em um local um tanto isolado. Estava localizado em uma propriedade particular perto da Rota 37, uma rodovia estadual movimentada. Se você olhasse para o oeste do trailer, conseguiria ver a Interstate 57, a cerca de 600 metros de distância. A propriedade era cercada por bosques e era relativamente isolada, embora o tráfego passasse regularmente nas estradas próximas. Por volta das 18h30, Don Dardin chegou à casa móvel de seu filho com os delegados do xerife. O caminhão de Keith estava estacionado do lado de fora, o que sugeria que ele estava em casa, mas seu carro Plymouth vermelho 181 havia sumido. Os deputados e Don aproximaram-se do trailer e bateram à porta. Não houve resposta. Eles chamaram, ainda nada. Usando as chaves que Don trouxera, eles destrancaram a porta dos fundos e entraram na casa móvel. O que encontraram lá dentro se tornaria uma das cenas de crime mais horríveis que qualquer um deles já havia presenciado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e te vejo no próximo vídeo. No evento principal, a cena dentro do trailer era incompreensível. No quarto, aconchegados na cama d'água, estavam 3 corpos. Elaine Dardin jazia ali, junto com seu filho de 3 anos, Peter, e uma recém-nascida. Todos os 3 tinham sido espancados até a morte. Elaine havia sido amarrada com fita adesiva e amordaçada. O assassino usou o próprio taco de beisebol de Peter como arma do crime, um presente de aniversário que Keith havia dado ao filho no início daquele ano. A surra que Elaine sofreu foi tão severa e brutal que a forçou a ter um parto prematuro. Ela estava grávida de 7 meses na época. O assassino não havia demonstrado absolutamente nenhuma misericórdia. Depois de Elaine dar à luz sua filha, o assassino também espancou o recém-nascido até a morte. O bebê, a quem teriam dado o nome de Casey, viveu apenas alguns instantes antes de ser morto. A violência foi extrema, além da razão. Os corpos haviam sido cuidadosamente arranjados juntos na cama e cobertos com roupa de cama. A área ao redor deles havia sido limpa, sugerindo que o assassino não tinha pressa em sair. Não havia sinais de entrada forçada. A porta dos fundos estava destrancada. Itens de valor foram deixados intocados. Um videocassete e uma câmera portátil estavam na sala, intocados. Dinheiro e joias foram encontrados em outro cômodo, também intocados. Mas Keith não estava lá. Seu Plymouth vermelho havia sumido. Isso imediatamente fez os investigadores suspeitarem que Keith havia assassinado sua própria família e fugido. Era uma suposição lógica dadas as circunstâncias. No dia seguinte, 19 de novembro, foram emitidos alertas para encontrar Keith e seu veículo. O corpo de Keith foi encontrado em um campo perto de sua casa, não muito longe do trailer. Ele havia levado 3 tiros e seus genitais haviam sido arrancados de seu corpo. Seu Plymouth vermelho foi encontrado estacionado em frente à delegacia de polícia em Benton, uma cidade a cerca de 8 quilômetros da casa dos Dardin. O sangue dentro do carro indicava que Keith havia sido assassinado dentro do veículo. O exame forense revelou algo crucial sobre o momento. Keith estava morto há 24 a 36 horas quando seu corpo foi encontrado. Os corpos no reboque estavam mortos há cerca de 12 horas quando foram descobertos. Isso significava que Keith havia sido morto dentro de 1 hora de sua família. Mas o cronograma era apertado e confuso.
A cena do crime retratava uma brutalidade calculada. O assassino ou assassinos tinham agido sem pressa. Depois de assassinar Elaine, Peter e o bebê recém-nascido, eles tinham colocado os corpos na cama juntos e limparam a cena. Isso sugeria que eles não sentiam nenhuma urgência em partir. Apesar de estar em um trailer que podia ser visto de uma rodovia movimentada, os investigadores ficaram com muitas perguntas. Como o assassino havia entrado sem sinais de arrombamento? A família conhecia o agressor? Por que Keith foi morto separadamente de sua família? Ele foi retirado do trailer e assassinado em outro lugar? Ou ele havia chegado em casa e encontrado sua família já morta, sendo emboscado pelo assassino? A brutalidade dos assassinatos sugeria raiva extrema ou sadismo. Elaine e Peter tinham sofrido terrivelmente. O assassinato de um recém-nascido foi além da compreensão. A mutilação do corpo de Keith sugeria um elemento pessoal, talvez vingança, ou um recado sendo enviado. Foi encontrada uma pequena quantidade de maconha no trailer, mas nada que sugerisse que a família estivesse envolvida com tráfico de drogas. A mãe de Keith diria mais tarde que acreditava que a maconha pertencia ao assassino, não ao filho dela. Os investigadores encontraram uma pilha de papéis com resultados de jogos, o que os levou a considerar brevemente se Keith tinha dívidas de jogo. Mas não encontraram evidências para apoiar essa teoria. Eles não encontraram evidências de casos extraconjugais de Keith ou Elaine que pudessem ter desencadeado um crime passional. Não encontraram evidências de ressentimentos contra a família ou problemas financeiros que pudessem fornecer um motivo. O casal parecia ser exatamente o que aparentava, uma família jovem e trabalhadora, preparando-se para receber o segundo filho e mudar para uma casa maior. O período imediatamente após a descoberta dos corpos da família Dardin gerou comoção na pequena comunidade e além. Os moradores, já assustados com a série de assassinatos no condado de Jefferson, agora viviam em absoluto terror. As vendas de armas aumentaram drasticamente. Pessoas que nunca haviam trancado suas portas antes agora instalavam sistemas de segurança e verificavam suas fechaduras 2 vezes todas as noites. A polícia local dedicou recursos à investigação. 30 detetives trabalharam em tempo integral no caso. Mais de 100 pessoas foram entrevistadas. Todos os ângulos possíveis foram explorados. Mas, apesar do enorme esforço, nenhuma pista significativa surgiu. O crime foi tão brutal e sem sentido que atraiu a atenção nacional. Os meios de comunicação de todo o país cobriram a história. A natureza selvagem dos assassinatos, particularmente a morte do recém-nascido, chocou até mesmo investigadores e jornalistas experientes que já haviam visto inúmeros crimes terríveis. A mãe de Keith, Joanne Dardin, ficou arrasada. Ela havia perdido o filho, a nora, o neto e uma neta que nunca chegou a conhecer, mas Joanne recusou-se a deixar que a dor a paralisasse. Ela se tornou uma incansável defensora da resolução do caso. Pelo menos uma vez por semana, ela ligava para o gabinete do xerife para ter certeza de que ainda estavam trabalhando para encontrar o assassino de sua família. Ela falou com a mídia, esperando manter o caso em evidência. A irmã de Keith, Anita Dardin Knapp, também foi profundamente afetada. Ela diria mais tarde que ainda estava anestesiada décadas após os assassinatos, que sabia que nunca mais seria a mesma pessoa que poderia ter sido se seu irmão e sua família tivessem vivido. Os amigos de longa data de Keith estavam de coração partido. Kevin Harris, que fora o padrinho de casamento de Keith e Elaine, mal conseguia falar sobre ele sem se emocionar. Anos mais tarde, ele e outro amigo de Keith, Bill Reed, recordavam-se de Keith e Elaine como 2 das pessoas mais agradáveis que se poderia conhecer. A ausência de um motivo claro atormentava todos os envolvidos no caso. Por que alguém cometeria uma violência tão horrível contra uma família aparentemente inocente? O que poderia levar alguém a espancar até a morte uma mulher grávida, seu filho pequeno e um recém-nascido? Por que mutilar o corpo de Keith de uma forma tão específica? Surgiram teorias, mas nenhuma se encaixava em todas as evidências. Joanne se perguntou se alguém havia tentado forçar Keith a vender drogas e ele se recusou. Ela também considerou que talvez alguém estivesse interessado romanticamente em Elaine e ela os tivesse rejeitado. Mas não havia evidências para nenhum dos cenários. A cronologia da morte de Keith levantou questões sobre se ele esteve presente durante o ataque à sua família, ou se foi morto separadamente antes mesmo de saber o que lhes tinha acontecido.
Se ele foi morto primeiro, como o assassino conseguiu entrar no trailer sem arrombamento? Se Kitty foi morto depois de sua família, porque o assassino o levou e o matou em outro lugar? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e te vejo no próximo vídeo. Por anos, o caso Darden permaneceu sem solução, com repercussões a longo prazo. Os investigadores continuaram a analisar as provas, mas nenhum suspeito surgiu. Os autos do processo engrossavam com entrevistas, laudos forenses e teorias, mas nenhum levou a uma prisão. Os assassinatos engrossaram a lista de crimes não solucionados que assombram tanto as autoridades quanto as famílias. Então, em 1999, algo aconteceu que parecia oferecer esperança. Um andarilho e assassino em série condenado chamado Angel Maturino Rezendiz, também conhecido como Rafael Rezendiz Ramírez, entregou-se às autoridades no Texas. Rezendiz frequentemente viajava pelo país pegando caronas em trens de carga, escolhendo suas vítimas perto dos trilhos do trem. Ele frequentemente espancava as vítimas até a morte. Dado que o trailer de Darden estava perto dos trilhos da ferrovia e as vítimas haviam sido espancadas, investigadores em Illinois verificaram se Rezendiz poderia estar conectado ao caso. No entanto, nunca conseguiram ligá-lo aos assassinatos de Darden. Pouco depois, outro nome surgiu que dominaria o caso por anos: Tommy Lynn Sells. No último dia de dezembro de 1999, Sells invadiu uma casa perto de Del Rio, Texas, e cortou a garganta de duas meninas que dormiam, Kaylin Harris, de 13 anos, e Crystal Surlis, de 10. Kaylin morreu, mas Crystal sobreviveu. Ela conseguiu ajudar a polícia a criar um retrato falado do agressor, o que levou diretamente à prisão de Sells. Enquanto aguardava julgamento, Sells começou a confessar vários assassinatos que alegava ter cometido enquanto vagava pelo país. Ele disse que havia matado mais de 70 pessoas em vários estados. A polícia confirmou que ele foi responsável por, no mínimo, 22 assassinatos. Sells frequentemente viajava, pegando caronas em trens de carga e trabalhando em carnavais, o que lhe dava acesso a vítimas por todo o país. Um dos assassinatos que Sells confessou foi o da família Darden. De acordo com sua confissão, ele estava viajando pelo sul de Illinois, em novembro de 1987. Ele alegou ter encontrado Keith Darden em um posto de gasolina perto de Mount Vernon. Em outra versão de sua história, ele disse que conheceu Keith em uma sinuca local. Em ambas as versões, Sells alegou que Keith o convidou para jantar em sua casa. Então, de acordo com Sells, Keith o propôs a fazer um ménage à trois com ele e Elaine. Em uma outra versão da história, Sells disse que simplesmente viu uma placa de "vende-se" no trailer e enxergou uma oportunidade. O problema com a confissão de Sells era que sua história mudava constantemente. Ele não conseguia manter seus detalhes em ordem. Quando questionado sobre informações que haviam sido omitidas dos relatos da mídia, ele pareceu menos confiável. Ele alegou que Keith foi baleado em um assento específico do Plymouth, mas as provas contradiziam isso. Quando perguntado sobre a posição do corpo de Elaine, ele primeiro respondeu incorretamente, depois corretamente, o que poderia ter sido um palpite de sorte. Os investigadores tinham sérias dúvidas sobre a confissão de Sells. A família e os amigos de Keith certamente não acreditaram. Eles apontaram que Keith havia se tornado tão protetor de sua família após os assassinatos locais que ele nem mesmo deixava um estranho usar o telefone deles. A ideia de que ele convidaria um andarilho de má aparência para jantar em casa era absurda para qualquer um que o conhecesse. A alegação sobre uma proposta sexual era ainda mais ridícula para aqueles que conheciam Keith. Joanne Darden inicialmente acreditou que Sells poderia ser culpado quando ouviu sua confissão pela primeira vez. Mas à medida que mais detalhes surgiam e as inconsistências se acumulavam, ela mudou de ideia. Ela passou a acreditar que Sells estava mentindo sobre ter matado a família dela. Antes de Sells ser executado em 2014, Joanne disse: "Eu queria que ele permanecesse vivo até que eu soubesse com certeza que ele não fez isso." As coisas que ele disse não correspondem ao que eu sei sobre Keith. Apesar das dúvidas, alguns agentes da lei acreditavam que Sells era culpado. O procurador do estado do condado de Jefferson, Douglas Hoffman, disse que Sells permaneceu o principal suspeito mesmo após sua execução. O xerife Roger Multi concordou. Um delegado do condado que entrevistou Sells em sua cela no Texas alegou que Sells sabia detalhes do crime que haviam sido mantidos em sigilo.
No entanto, mesmo esses funcionários admitiram que Sells provavelmente adicionou detalhes falsos à sua história, como era de seu feitio. Sells nunca foi acusado dos assassinatos de Darden. As autoridades prisionais do Texas não o autorizaram a deixar o estado para ajudar a polícia de Illinois na investigação. Sem conseguir trazer Sells para Illinois e sem evidências físicas que o ligassem ao crime, os promotores sentiram que não conseguiriam construir um caso forte o suficiente. Gary Duncan, o promotor do estado para o condado de Jefferson na época, recusou-se a apresentar acusações de assassinato por falta de provas suficientes. Sells tinha um longo histórico de confissões falsas. A polícia do Texas passou a acreditar que, como outro serial killer do Texas chamado Henry Lee Lucas, Sells estava confessando crimes que não cometeu na tentativa de evitar ou atrasar sua sentença de morte. Sells foi executado em abril de 2014, e com sua morte se foi qualquer chance de obter a verdade dele, caso ele realmente estivesse envolvido. O caso permanece oficialmente sem solução. Nos últimos anos, o capitão detetive Scott Bird, do gabinete do xerife do condado de Jefferson, tem estado encarregado do caso. Ele trabalhou recentemente para digitalizar o enorme arquivo do caso, que preenche várias pastas. Cada pasta tem o nome de Sells listado como suspeito na lombada. Mas Bird reconhece que há muitas outras pessoas de interesse quando se analisam os arquivos. Joanne Darden, agora com mais de 80 anos, continua a falar sobre o caso para quem quiser ouvir. Quando questionada se já pensou em desistir, ela responde firmemente: "Não, nunca vou desistir. Nunca." Ela atribui à sua fé em Deus o fato de tê-la ajudado a superar décadas de luto e frustração. A irmã de Keith, Anita, tem perguntas que ainda precisam de respostas. Ela se pergunta por que o teste de DNA não foi feito em certos itens da cena. Se o assassino passou um tempo no trailer, certamente tocou em algo ou deixou algum vestígio. Ela acredita que ainda pode haver evidências capazes de resolver o caso. Os amigos de Keith ainda querem entender não apenas quem fez isso, mas por quê. Bill Reed explicou: "Para mim, a questão não é quem o fez, mas sim o porquê. Eles conseguiram. Eu preciso disso. Por quê? Sem um motivo, sem entender o que levou alguém a cometer tal maldade, o caso parece incompleto. Mesmo além da falta de uma prisão, os assassinatos de Darden continuam sendo um dos piores massacres não resolvidos na história americana. A brutalidade dos crimes, a inocência das vítimas e a completa ausência de um motivo claro fazem deste um caso que continua a assombrar todos os que a ele estão ligados." Mike Antes, que atuou como capitão detetive encarregado do caso até deixar o departamento em 1994, descreveu a investigação da seguinte forma: "Eu sempre me referia a esses tipos de casos como se você estivesse no centro de um relógio, e cada minuto na face desse relógio é outra teoria de ângulo, motivo, e você segue nessa direção e a acompanha até que ela se esgote, e é ou não é, e você volta ao centro novamente e procura as próximas pistas e continua virando as pedras. O caso permanece em aberto." Bird enfatizou este ponto quando disse: "Até que tenhamos alguém ou algumas pessoas sob custódia por isso e as processemos ou o que quer que seja, o caso permanecerá aberto e quero que a família saiba disso também." As autoridades continuam a pedir a qualquer pessoa com informações sobre os assassinatos de Keith, Elaine, Peter e do bebê Casey Darden, ocorridos em 1987, que entre em contato com o gabinete do xerife do condado de Jefferson. Joanne Darden disse que as pessoas também podem contatá-la, e ela garantirá que a informação chegue às pessoas certas. Os assassinatos da família Darden servem como um lembrete de que alguns crimes são tão terríveis, tão sem sentido, que desafiam qualquer explicação. Um jovem casal, preparando-se para receber o segundo filho, vivendo tranquilamente num pequeno trailer na zona rural de Illinois, foi destruído por uma violência tão extrema que ainda choca as pessoas décadas depois. O fato de ninguém ter sido responsabilizado por esses assassinatos só aumenta a tragédia. Em algum lugar, alguém sabe o que aconteceu naquela noite de novembro de 1900. Até que essa pessoa se apresente ou seja descoberta, a família Darden nunca terá justiça e Joanne continuará sua vigília solitária, ligando para investigadores, falando com jornalistas e recusando-se a deixar o mundo esquecer o que aconteceu com seu filho e sua linda família. Resumo: em 8 de novembro de 1987, a polícia descobriu uma cena horrível em um trailer nos arredores de Ena, Illinois.
Elaine Dardin, que estava grávida de 7 meses, e seu filho Peter, de 3 anos, foram espancados até a morte com um taco de beisebol. O ataque foi tão brutal que Elaine entrou em trabalho de parto prematuro, e o assassino também matou o recém-nascido. Seu marido, Keith, foi inicialmente suspeito, mas seu corpo foi encontrado no dia seguinte, baleado várias vezes e sexualmente mutilado. A pequena comunidade rural já estava em alerta devido a 15 assassinatos nos 2 anos anteriores. Apesar de 30 detetives trabalharem no caso e mais de 100 entrevistas, nenhum suspeito claro surgiu. Anos mais tarde, o serial killer Tommy Linsells confessou os assassinatos, mas sua história mudava constantemente e entrava em conflito com as evidências. A família de Keith rejeitou a confissão, observando que ele era protetor demais para convidar estranhos para casa. Sells nunca foi acusado e morreu em 2014. O caso permanece oficialmente sem solução. A mãe de Keith, Joanne, agora com mais de 80 anos, continua lutando por respostas, ligando para os investigadores semanalmente e prometendo nunca desistir. A natureza brutal e sem sentido dos crimes e a completa ausência de um motivo fazem deste um dos massacres familiares não resolvidos mais perturbadores da América. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e te vejo no próximo vídeo.